Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora vamos de novo. Primeiro, me apresentar um pouco. Eu sou, quer dizer, acho que a maioria aqui já conhece, Daniel, que trabalha aqui já faz um tempinho. E eu vim falar sobre o Git. Aí a gente vê, mas por que eu vou falar de Git, né? Git é ferramenta simples, todo mundo sabe, Git add, Git commit, Git, a gente usa todo dia. Sendo que muitas vezes a gente acaba tendo alguns problemas com ele. Apesar de ser uma ferramenta simples, é uma ferramenta poderosa, você consegue fazer muita coisa com ela, inclusive coisas que às vezes a gente não sabe, às vezes coisas que a gente não sabe, e é por isso que eu vim falar um pouco para você de Git, porque eu estudei um pouquinho para conseguir resolver alguns problemas. Já me lasquei algumas vezes, inclusive tem uma pessoa que está rindo aqui, porque ele sabe como a gente já passou por, tipo, a gente sabe que o Git add, Git commit, Git merge são coisas simples, certo? A gente já passou por um projeto que quando um cara falava que tinha que fazer Git merge, alguém tinha que sair correndo para fazer um backup da branch, porque sabia que o cara já ia lascar tudo. Então, mesmo os comandos mais simples, às vezes dão problema. E eu vou apresentar algumas situações, algumas bestas, outras nem sempre é problema, só eu vou apresentar algumas situações e alguns comandos ou coisas do tipo que a gente pode usar para resolver ou fazer determinada ação. Basicamente é essa motivação da apresentação. E por que falar do Git? Porque a gente consegue fazer coisa pra caramba. E eu tava pensando aqui, então, primeira situação, essa não é uma situação de problema, mas é uma situação geral para mim, que sou uma pessoa muito chata, é uma situação usual. Eu vou fazer um commit, eu tenho uma série de coisas, mas eu não quero adicionar tudo. Eu quero adicionar só parte dele. Então, a apresentação vai ser nesse sentido, tá? Eu vou apresentar a situação e já vou entrar e mostrar mais ou menos como fazer. Ah, meu Deus. Sai isso aqui. Então, a gente tem esse cara aqui, que tem um arquivo de código. A gente fez alguma alteração, ó, teve uma mudança de nome de função, tem uma função que ainda está usando o nome antigo para o nosso querido linter, que eu botei aqui de propósito, e tem uma outra parte que é um if que está fazendo uma outra comparação. A parte do código em si é só mais para demonstrar. Tá aqui, então a gente tem partes diferentes do commit que representam coisas diferentes. Então eu consigo fazer o quê? Não sei se vocês conhecem o comando, tem o git add --patch. Esse cara vai mostrar de forma interativa o que é que eu quero adicionar. Então ele pega os pedaços de alteração e ele vai apresentando. Às vezes ele apresenta mais de um pedaço junto, às vezes ele apresenta os vários pedaços separados. Então daqui eu não vou pegar essa parte aqui. Também não vou pegar o uso, mas eu quero pegar essa parte do if. Então eu digo sim, e aqui eu também não vou mudar essa função de posição. Então você pode ver que eu tenho o mesmo arquivo, tanto staged quanto não staged. Então isso quer dizer o quê? Que parte do arquivo vai ser comitado, parte não vai. Então a gente pode ver aqui, ó, git. Se vocês querem ver o que vocês selecionaram para comitar,
você pode usar o git diff --cached. Então, no git diff, se você dá o git diff, ele mostra o que tu tem não comitar, o que tu tem não staged, tudo que está por comitar, que foi a atualização que está por comitar. Se tu bota o git diff --cached, ele vai mostrar o que está no teu staging, que é o que está pronto para ser comitado. Então, a gente pode, com isso, dar um commit só desse pedaço. Condição. Enfim, aqui é só para mostrar coisas, então mensagens de commit não serão relevantes. É só para mostrar. E essa foi uma demonstração de como a gente consegue adicionar parte do arquivo para commitar, certo? E vamos para a segunda. Fiz meu commit, mas percebi que esqueci de acrescentar um arquivo ou parte de um arquivo. Eu vou usar aquele mesmo pedaço lá. O que acontece? O meu commit está feito, que era a condição. E eu tenho esse pedaço aqui, que ainda tinha sobrado, certo? Mas eu quero acrescentar naquele commit. Eu não quero criar um commit novo. Eu quero reaproveitar o commit que eu já estava usando. Então eu posso dar o git add. Nesse caso eu vou adicionar tudo. E como eu quero acrescentar esse cara no commit anterior, então eu posso fazer um commit amend. O commit amend, dentre outras coisas, ele pega a tua atualização corrente e junta no último commit. Então, ele apresenta a mensagem. Caso você queira, ele te dá a oportunidade de você modificar a mensagem também. Commit. E se vocês olharem agora, a mensagem de commit não é mais condição, agora é commit, e ela tem toda aquela parte que foi mexida no arquivo. Inclusive, a gente pode fazer a correção do typo e fazer a mesma coisa. Puta, a gente percebeu no meio do caminho, nossa, tá errado. O cara trocou a função, mas não trocou o nome da... Oh, meu Deus, vai. Trocou o nome da função, mas não trocou a chamada. Então a gente pode vir, trocar a chamada. Eu quero adicionar no mesmo cara, né? Então dá um git add. E dá um amend para juntar tudo. Então, agora se você for ver o histórico, ele tá certinho, tá o nome da função, atualizado, tudo no mesmo commit. Só tem uma coisa muito importante para lembrar nesse caso. Você só faz amend ou coisas desse tipo quando você está na branch sua. Você não pode fazer isso numa branch compartilhada. Por exemplo, mandei para master, todo mundo já baixou, eu vou dar um amend aqui. Não, você não faz isso, porque senão você vai ferrar o coleguinha. Por quê? Porque amend, assim como o Rebase, ele faz uma reescrita no histórico. Então, na hora que tu reescrever o histórico, ele vai dizer, puta, o teu cara local tá diferente do teu cara remoto. Na hora que tu for dar push, ele já vai te dar isso na cara, ó. Tá diferente. Então, na hora que tu for dar push, ele vai dizer que tá diferente. Então, ele por si só já vai te avisar. Mas aí você pode insistir, não, tá diferente, mas eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu vou dar o push. Aí eu dar push -F. Então, esse é o ponto. Só faça isso quando você está na sua branch. Você está no seu ambiente controlado, você tem certeza que só você vai mexer nisso.
não faz esse tipo, não se deve fazer esse tipo de coisa quando você está numa branch compartilhada. Porque senão, na hora que eu der um git push "-f com o meu novo histórico e o argentino vai lá e baixar, vai dar conflito a dar de pelha na branch dele. Então, esqueçam disso em branches compartilhadas, esse tipo de coisa só em branch sua. Beleza, esse foi para demonstrar o amend. Fiz meu commit na branch errada, quem nunca, né? Tô lá na master sem querer, pá, tô fazendo lá, comitou na master, puta que pariu. Aí a gente tem nesse caso a gente tem mais de uma solução possível, mas além disso tem mais de uma problemática. Primeiro caso, comitei, assim que eu comitei já percebi, beleza, não dei push, tô mais safe, eu consigo resolver local sem muito medo. Nesse caso a gente tem ainda duas opções. Eu posso simplesmente, fiz o commit, eu vou desfazer esse commit. Vou desfazer, não quero fazer mais esse commit, eu vou acrescentar mais alguma coisinha e além de eu ter comitado na branch errada, eu quero desfazer porque eu lembrei que eu tenho que botar mais coisa. Se eu tenho que botar mais coisas, então a gente pode fazer o seguinte. Depois eu falo isso. Deixa eu só aqui, City 3. Oh, caramba. Não coloquei nada aqui. Que coisa, não? Tá bom, eu faço na hora. É isso aí, a gente prepara a apresentação e esquece de colocar, mas tudo bem, detalhes. Vamos lá. Eu jurava que eu tinha feito isso, mas enfim. Tá. Acho que eu troquei a situação. Isso foi isso. Minha mania de trocar as coisas de canto. Enfim. Pronto, comitei na master. Vamos lá. Disso a gente, desculpa o tempo de só, mas enfim, disso a gente pode fazer duas coisas. Caso eu vou desfazer o meu commit. Se eu vou desfazer o meu commit, se eu optar por desfazer o meu commit, eu vou ignorar que eu fiz, eu vou perder a minha mensagem de commit, porque eu vou realmente esquecer o que tinha lá. Certo? Então, mas às vezes é uma opção caso você lembre que eu comitei, mas eu quero adicionar mais coisa, vou demorar mais tempo, comitei na hora errada, enfim, às vezes a gente faz isso. Então a gente pode fazer o quê? Git reset head to 1, isso eu estou indicando que é o último commit, certo? --soft. O que é que isso faz? Ele pega o último commit que tinha sido feito, remove da linha de commit e joga no staged. Então ele vai ficar ainda verdinho. Tem outras coisas aqui, mas esquece esses GPF aí, não sei o que é isso não, enfim. Ele pegou meu último commit, desfez meu último commit e jogou para staged. Então, isso é uma solução de como você desfazer o último commit. Outra opção. Eu vou refazer o commit, só para mostrar a outra opção. Beleza. Comitamos na master de novo.
Outra opção, ainda no mesmo caso de que você não deu push, certo? A gente tem outra opção, a gente pode, eu vou pegar esse commit, eu já vou transpor ele para outra branch e vou arrancar daqui, porque esse cara está no canto errado, eu quero continuar com esse commit. Eu quero esse commit, mas eu quero só jogar ele para outro canto. Então a gente faz alguns passos. A gente dá um git branch, nome da nossa branch. Então se você olhar agora, a gente tem a nossa new branch, que vai ter o nosso commit. Tig new branch, tá lá. Então, o nosso commit está tanto na master, que é no cara errado, quanto na new branch. Então, feito isso, agora é safe você arrancar ele da tua branch, da branch errada. Já está na new branch. Então, a gente pode dar um git reset head, escreve certo, til 1, só que agora, como eu já movi, como eu já apontei ele para outro canto também, eu posso arrancar. Então isso quer dizer o quê? Que na master não tem mais na master não tem mais aquele commit. Porém, na new branch tá lá ele. Então a gente simplesmente apontou o commit para outro canto. A gente apontou ele para outro canto e removeu da branch errada, certo? Agora vem a última situação, que essa é um pouco mais chata. Quando você deu push, você comentou no canto errado e deu push. Que isso aí, enfim, às vezes acontece também, né? Normalmente vai no quem nunca. Aí você às vezes, esse commit não podia ter entrado aqui, ou você tem duas opções, ou você termina o que você começou, ou você vai para frente, ou você dá um revert. Então você pode dar um revert nesse commit, que aí você pode dar um, deixa eu só ver como é que é, já vou mostrar isso na nova branch lá, git checkout new branch. Você pode simplesmente dar um revert nele. Então você faz o que? Você pega o hash e dá um revert. O que é um commit de revert? Ele vai fazer um commit similar ao que você fez, só que tomando as ações contrárias. Então se tu adicionou o arquivo, ele vai remover. Se tu modificou o arquivo, ele vai desfazer. Se tu deletou, ele vai reacrescentar. Então, esse é um commit para desfazer tudo que você fez naquele. Isso aí, geralmente, você faz quando você commitou no canto errado e deu push, ou enfim. Geralmente, geralmente você usa ele em situações mais drásticas, porque ele acarreta em outras coisas. Por exemplo, eu fiz um commit e dei revert. Esse commit com essa mesma hash, quando tu for tentar acrescentar de novo, ele vai dar problema. Tu não vai conseguir acrescentar ele de novo, porque na hora que tu for mergear, ele vai identificar que ele já está na tree. Ele vai olhar para a árvore, se tu fizer o commit exatamente igual, com a mesma hash, com a mesma coisa, ele não vai conseguir adicionar de novo. Então o que é que tu vai ter que fazer nesse caso, o que tu teria que fazer? Tu teria que gerar talvez uma nova branch, fazer o que os meus caros colegas adoram, que é fazer o cherry pick, pegar esse commit, jogar para a nova branch, para fazer isso. Por quê? Porque aí ele vai trocar o hash. Ou então você copia o código na mão e recria um commit mesmo, faz um novo commit, mas você tem que dar um jeito de trocar a hash desse commit, porque senão você vai ter problemas para reinserir ele na sua árvore do Git normal. Então, se você tentar reinserir um commit que foi revertido com o mesmo hash, você... salvo engano, você não vai conseguir. Eu tô praticamente certo disso, porque eu já tentei isso algumas vezes e já me ferrei.
por acaso você perceber que, tipo, dá pra você reverter o revert? Eu acredito que você pode reverter o revert. Não, Eu queria reverter. Você consegue reverter o revert de novo? vamos lá. Tipo, se eu reverti, dei punch, eu percebi que eu não queria reverter. Aí você pode, eu acho que você pode, ou você dá o revert em cima do commit de revert, que aí ele vai refazer, ou você refaz o commit. Eu acho que é mais simples você refazer o commit, porque segue algo mais natural do que você fazer o revert do revert. Mas nada não impede. A tua mensagem vai ficar revert, porque assim, ó, não sei se você viu aqui, ó, F1, a mensagem de commit automático do revert é revert F1. Então se você vai botar, vai ser revert, ele vai acrescentando, vai ficar revert. É mais fácil você ter algo mais natural e você refazer o commit ou fazer um cherry pick, jogar numa branch e recolocar, só por questão de ficar melhor, mais bonito de ver. Não, beleza. Ainda é uma pergunta muito válida. É uma pergunta muito válida, porque você pode, porque um commit de revert é um commit. Então, assim como qualquer outro, você pode dar revert em cima dele. É normal. Bom, essas são as três situações que eu prevejo muito nessa do commit na branch errada. São coisas que pode acontecer. Estou no meio de uma feature e percebi que preciso de uma correção que foi feita em outra branch. Não, Joe? Nosso cherry pick. Joe adora. Ai. A gente precisa de uma das coisas que estão no coleguinha do lado. Deixa eu ver se eu não me lasquei de novo aqui. Commit 1, commit 2... Opa. 3, 4, 5. Vamos 6. Beleza. Vamos lá. Como vocês estão vendo, eu tô na branch feature 1. E ela tem 2 commits. E eu preciso do que o Carlos fez na feature 3. Eu não vou querer reescrever o que ele fez, eu não vou querer fazer, vou aproveitar que já está feito, já está commitado, a gente já conversou, olha, esse aqui vai entrar na master, vai entrar na branch de vida longa logo mais, então eu vou pegar e aproveitar o que ele fez. Então a gente pode fazer o quê? A gente pega o hash desse cara, certo? E a gente pode fazer um git cherry pick passando o hash. Só que uma sugestão de uso. O git cherry pick por si só, ele pega o commit da onde for e insere na tua árvore. Então uma sugestão é, coloca o parâmetro -x. O que é que esse cara faz? Esse cara, ele faz um track. Então você consegue meio que saber de onde veio. Você consegue, ele coloca lá nos comentários, nas coisas dele, o hash do commit original. Você não vai ter só o hash novo. Então você consegue com isso você consegue ter um track melhor da onde ele saiu. Então a gente faz isso. Aí agora, feature 1, a gente tem um commit 6, que é o commit que veio da feature 3. E se você olhar, onde está? Cherry picked from, commit tal. Então, além dele pegar, ele criou um hash novo, porque enfim, ele pegou aquele, commitou na tua branch, é um commit novo, só que ele te dá um track da onde ele saiu. Então, cherry pick é algo conhecido. O bom é cherry pick com -x, porque você consegue saber de onde saiu. Então, é legal. Mandar as duas branches para master, não vai dar para tá tudo tranquilo. Então, mais ou menos, porque mais ou menos, às vezes, nesse caso, às vezes quando você coloca, às vezes o Git consegue se resolver sozinho.
Mas tem vezes que não, porque tem vezes que você pegou o negócio, você mexeu numa coisinha a mais, ou ele mexeu numa coisinha a mais, que alterou. Então, tem vezes que ele consegue se resolver. Quem mexer mais, ele vai que vai. Tem vezes que ele consegue se resolver sozinho, mas nem sempre é o caso e às vezes pode dar conflito sim. É uma infelicidade, mas é a realidade. Triste, né? Só que aí vamos melhorar um pouco, melhorar não, né? Vamos mostrar outra coisa que o Cherry Pick faz, outra coisa, não, continua sendo Cherry Pick, mas outra forma de fazer. Por exemplo, esse cara aqui eu peguei um. Então, tu pega o hash e vai. E se eu quiser pegar uma banda de commit? Também consegue. Então a gente consegue. Esses dias eu tava vendo com o Carlos, já botei aqui pra gente poder mostrar. A gente consegue passar um range de commits também. Eu não sabia como fazer, mas a gente descobriu. Então aqui a gente tem o quê? TIG Feature 2. Esse cara aqui eu tenho 3 commits. Então a gente pode fazer o quê? Pega o hash do primeiro. Detalhes. Eu tô pegando o hash inteiro. Ele geralmente aceita, se eu não me engano, são 6 primeiros, 4. Você consegue pegar de uma forma reduzida. Fica até mais simples. Na verdade, eu acho que se tu não tiver parte conflitante, tu consegue pegar o mínimo único. Se a partir do momento que tu tem 2 que tem o mesmo pedaço, ele já diz, não sei se é esse ou se é esse. Então é o mínimo único na real. Às vezes 6 não é suficiente. Então, vamos lá. Git cherry pick menos x. Primeiro pedaço. Faltou botar o x. Muito obrigado, senhores. 3 pontos. 2 pontinhos. Obrigado, Carlos. Eu vou fazer uma mutreta aqui que eu esqueci de pegar. Né? Que eu não decorei qual é o nome do outro. Caramba, cadê o negócio? Feature 2, né? Obrigado. Legal. Aí aqui você espera que vai sair tudo... Deixa eu sumir com esse cara aqui pra ficar grande de novo, pra vocês chegarem melhor. Aqui você espera que vai sair tudo bonito, né? Git cherry pick, primeira banda, segunda banda, 2 pontinhos, vai pegar tudo, né? O cherry pick tem um breve pode crer, ele não é inclusivo. Então ele só é inclusivo numa ponta, ele não é inclusivo na outra. Então pra você pegar o range realmente inteiro, você tem que botar o chapéuzinho. Agora o chapéuzinho é aqui, né? Salvo engano? Acho que é No final? Pera aí, pessoal, que eu vou fazer um... não posso fazer. É como se fosse contínuo. Não, é o da esquerda que ele... eu sei que é o da esquerda que ele não é incluso. É isso aí. Deu certo. Vamos no empírico mesmo. Então, você coloca o chapéuzinho, e isso faz com que ele vire inclusivo. O da direita, a parte final sempre vai ser inclusiva. É o primeiro commit que ele diz, eu vou inserir daqui pra frente, só que o daqui não é exatamente daqui, é o próximo a partir daqui. Então, você tem que indicar para ele que quer colocar o primeiro também. Mas, beleza, dá para fazer. O importante é, você quer você quer fazer cherry pick de um range de commits, você consegue. E lembrando de colocar o chapeuzinho, senão vai dar ruim. Senão você vai se confundir. Você vai dizer, puta, tinha que colocar aquele cara. Aí vai ter que voltar atrás de um monte de coisa. Oi? Veio o log. Essa aqui é boa. Vamos. Aí se você ver, tá aí. Tinha o 1, 2, o 6 e agora
o 345, que é o que veio da outra branch, então tá todo mundo aí. Vamos. Isso aqui eu posso mostrar, mas isso aqui é mais para você entender o que é isso, o que não é. Toda vida que a gente vai fazer um merge, toda vida que a gente vai fazer merge de uma branch, se você, não sei se vocês conhecem, que eu vou falar disso depois, mas não sei se vocês conhecem o rebase. Geralmente quando você faz o rebase, você destaca, eu vou falar isso um pouquinho melhor depois, mas você destaca a sua branch e realoca ela pro topo, digamos assim. E quando você vai fazer o merge, se a tua branch saiu do topo, por exemplo, se ela saiu do topo, se ela não tem por que cruzar ninguém, se você não aplica nenhum parâmetro, ela fica linear como se nunca tivesse existido uma branch. Ela simplesmente agrega teus commits à branch principal. E se você coloca o NoFF, ela força um commit de merge. Essa é a grande diferença. Eu botei isso porque às vezes a gente discutia bastante sobre isso. Opinião pessoal, eu gosto de usar o NoFF e geralmente eu encho o saco de quem está do meu lado para usar o NoFF. E se você usa o Bitbucket como padrão, que é o que a maioria a gente usa nos projetos, por default, quando tu faz o merge via pull request, quando tu faz o merge via ferramenta, ele já coloca o NoFF automaticamente. É por isso que sempre tem o commit de merge. O porquê que é bom ter isso é meramente para você saber que alguma coisa aconteceu. Tipo, ninguém commitou na master. A gente não tá comitando, saiu a branch, saiu bonitinha, dá para você identificar, dá para você ver o nome da branch, dá para você ver, você consegue ter uma visão melhor do que aconteceu ali, do que simplesmente ter os teus commits jogados entre aspas, né? Ter os commits na master. Fica um pouco mais claro o que aconteceu naquele processo. Eu acho que por isso, pelo menos na minha opinião, eu gosto de usar o NoFF e eu encho o saco da galera que tá junto pra usar também. Essa eu vou pular. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar que se tu mergeia ele fica assim, mas basicamente é essa a diferença. Ou ele fica linear, como se não tivesse saído nada, ou ele cria a barriguinha da tua branch. Próxima situação. Fiz merge de uma branch. O que eu tava pensando? Ai, caralho, minha cabeça não tá boa. Tá bom. Fiz merge de uma branch, mas esqueci de fazer algumas coisas nele. Realmente eu tô tentando lembrar que eu tava pensando nisso aqui. Cadê minhas anotações? Meu Deus. Só um minutinho, pessoal. Ai, caralho. Tá. Ok, é desfazer a branch. Desculpa aí, foi uma pesca. Minha cabeça não... Já não tô mais tão bem assim, não. Cabeça não é boa. Tá aí, ó. Eu mergei uma branch. Aqui eu tô assumindo que eu não subi ela. Não dei push. Então, mergei uma branch. Puta. Tá. Aqui a gente tá assumindo duas coisas, efetivamente. Uma é não subir, a outra, a branch ainda existe, tá? Porque senão você pode ter problemas. Ó, a branch ainda existe e não subi ela. Então, eu mergei a branch de forma manual, né? Mergei a branch e tem coisa ainda para acrescentar nela. Então a gente simplesmente desfaz o commit de merge. Então a gente pode arrancar git reset read to 1 hard
ele desfez o teu commit de merge, mas a tua branch continua lá porque você ainda tinha a sua branch. Então você pode ir para ela, git checkout feature on e seguir trabalhando. Tá lá, dá para fazer. Se você tiver dado push, aí você esquece essa branch, cria uma branch nova e faz o que você tinha que fazer de extra, porque geralmente isso aqui é muito, como o pessoal gosta de falar, é muito edge case, porque esse aqui é o caso de você estar trabalhando sozinho, não está usando, porque se você partiu do ponto que você está usando uma ferramenta que o pessoal aprovou, já foi feito o merge, você não vai desfazer aquele merge, né? Você não vai, o pessoal já aprovou, já revisou, já passou por todo um processo, você não vai querer desfazer isso. Então, nesse caso, aqui é mais quando você está trabalhando sozinho, rapidão lá, fez uns merge meio louco, sozinho nas tuas coisas e aí, eu quero desfazer, faz isso. Se você tiver dado push, aí você tem outras coisas que você pode fazer, como por exemplo, dar um revert no commit de merge também. Esse é um pouco mais chato, mas dá. Tem uma outra situação que eu mostro isso mais específico, e por enquanto eu vou só comentar para quando chegar na outra. Preciso remover uma branch que foi feita merge na master e gerou alguns bugs. O que é que acontece aqui? Deixa eu ver se é o que eu estou pensando antes de eu começar a falar. Opa. Então pronto, é isso mesmo. A tua branch saiu de um ponto. A master andou. Tua branch foi mergeada. E não tinham feito rebase, não tinham feito nada do tipo, de tal forma que você não pegou os bugs previamente. Então, você pegou o bug quando já foi mergeado. E como a branch já o commit já estava na master, então você meio que gerou alguma incompatibilidade com as tuas coisas. Então, tu tem que voltar atrás. Nesse caso, a gente pode dar um revert do commit de merge. Oi? Tá bom. Tudo bem. Então vamos lá. Para fazer o revert do commit de merge, a gente vai usar aquele mesmo comando que é o git revert, só que a gente vai passar algumas coisas diferentes. Você tem que indicar, git revert, que é um commit de merge, então você vai dar o "-m". Você tem que indicar outra coisa. Além disso, a árvore saiu de uma base comum, certo? Teve commit na master, teve os teus commits. Então, tu vai ter que indicar qual é o cara que vai ser revertido. Qual das duas ramificações. Ele passa isso com a numeração 1 em 2. Uau! Não era isso que eu estava pensando. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Beleza. Se eu passo... desculpa, deixa eu só... Eu tentei fazer com o Reddit 1 e ele foi parar num cara diferente do que eu estava imaginando. Esse foi o problema, perdão. Se eu passei eu passei, no caso, então, eu passei o hash do commit do merge que eu queria desfazer. Então, e eu passei como parâmetro 1. Como eu passei como parâmetro 1, eu estou indicando que é o que veio da minha branch. Se eu passasse
Agora eu tô na dúvida se é 0 ou se é 2, mas eu acho que é... Eu vou testar aqui e eu mostro pra vocês. Mas ó, a minha branch adicionou o arquivo F1, o commit, o revert do merge vai deletar o arquivo F1. Se ele tivesse feito mais coisas, ele iria desfazer todas as coisas. Então, basicamente é isso. Então, o importante é, a gente tem que passar que é um commit de merge, passar o lado para o lado que eu estou tentando reverter e dizer qual é o commit de merge que eu estou revertendo. E a árvore fica assim. Ela cria um commit revertendo. Se eu tivesse mais commits aqui, teria um commit revertendo todas as alterações do commit de merge. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Eu vou desfazer, vou voltar ao commit de merge. Eu vou passar, só a título de curiosidade, 2, exatamente. O 2, ele pega... então é 1 e 2. 1 é o que entrou via merge. E 2 é o que já existia na principal, na branch que recebeu o merge. Não é relativo em relação a que você está no momento que você está dando o comando. Porque ali você está na master. Isso, mas é porque eu tenho... Nesse caso eu tinha que estar na master para poder dar um revert no commit dela, porque acho que ia ser estranho se eu tivesse na branch, né? Porque eu tô na mainline lá. Eu não sei, mas talvez isso seja válido. Eu vou fazer uns testes depois. Talvez seja relativo à minha posição corrente. Mas é porque para mim faz um pouco mais de sentido eu estar na master para reverter o commit dela. É só, mas o que você falou eu acho que faz sentido. Eu vou fazer uns testes depois e depois eu repasso para vocês. Eu não verifiquei isso. Então, ó, F2 é o que eu já tinha. E passando o segundo argumento, mudando o argumento, ele removeu ele reverteu o que já tinha e não o que eu acrescentei. E o que pode ter sido ele, podia ser ele que estava com bug. Então você tem a possibilidade de fazer revert das duas partes. Mas em geral, quando você que colocou a coisa, não é capaz que seja o que você acrescentou que esteja com problema ou uma interação. Por isso que é bom nem dar merge desse jeito. É bom geralmente você puxa as coisas para sua branch para você resolver conflitos e possíveis problemas na sua branch antes de levar para principal. Evita resolver problema na principal, que geralmente é bucha, você vai ter que sair correndo. Geralmente você vai ter que sair correndo. A gente já fez isso algumas vezes e é ruim. Essa é legal. Eu tô mexendo, eu tenho mais de uma branch na minha máquina. Eu tô mexendo lá, eu tenho mais de múltiplas branches e tal. E eu mergei. E eu vou remover a branch, só que eu achei que era uma e era outra, né? E geralmente a gente faz o... Essa é legal até mostrar, porque tem um negócio legal, cara. -8. Pergunta. Como é que vocês costumam remover branch? Vocês usam, as branch locais, vocês usam, é branch -d ou é... E é -dzinho ou -dzão para dizer que vai logo que eu sei que isso é desgraça, né? Dzinho, não, Dzinho é safe, Dzão é da hora, né? Dzão que é... Porque assim, ó, vamos lá. Aqui eu tenho o initial commit, certo? Saúde. Feature 1, Feature 2. Então a gente vai mergear uma. Então vamos lá. Eu estou na master, vou dar o git merge na Feature 1. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, tá? Se a gente usar o safe,
é melhor. Usa sempre que possível, usa o safe. E quando você tiver certeza que você está fazendo, aí você usa o Dzão. Mas eu vou primeiro mostrar o safe. Ó, git branch. Eu mergei a feature 1. Vou usar o "-dzinho. Feature 2. Ele não vai me sacanear. Ele vai dizer: não está mergeado, é safe. Ele está te avisando. Por isso que eu estou dizendo, use, quando você for deletar, use o safe. Mas, às vezes, né, a gente está na correria e a gente usa Dzão. E foi pro saco. Acabou. Eu mergei uma e deletei a outra. Então, não tem mais branch. Perdi meu código, né? Lascou. Mergei a feature 1. Tinha a feature 2. Não tem mais. Então a gente faz o quê? Nessa situação, ou você reza um Pai Nosso, chama um coleguinha. Você pode olhar o reflog, né? O que é que o reflog faz? O Git, no teu local, ele guarda, ele tem os commits do que você fez na sua árvore. Então ele sabe, eu movi de tal canto para tal canto, eu criei commit tal, tá tudo armazenado. Tá tudo lá. Te dá trabalho, mas tá lá. Então, você fez uma besteirinha dessa, você consegue reverter. Você consegue achar aqui. Você procura, ó. Lembrete mental. Você tem que lembrar o nome da sua branch. Você tem que ter algumas coisas para facilitar a sua vida. Você tem que lembrar o nome da sua branch. Você tem que ter uma noção de qual foi o último commit. Porque o meu aqui tá muito simples, porque eu simplesmente criei a branch, criei o comitê e tá aqui. Então o meu histórico é pequenininho. Mas o histórico de um projeto normal, ele é um pouco longo. Você vai de uma branch para outra, você comita numa, comita na outra. Então você vai ter várias entradas. Então é bom, tipo, fiz isso. Você tem que saber o nome da branch. Você tem que saber mais ou menos qual é o último commit ou a mensagem ou coisa do tipo. Você tem que ter uma noção do que você está procurando. Senão a sua tarefa vai se tornar um pouco mais difícil. Mas é isso. Ó, o que é que eu fiz? Fiz meu commit inicial. Dei checkout na feature 1. Dei checkout na feature 2. Voltei para feature 1. Comitei nela. Voltei para feature 2. Comitei nela. Voltei para master e comecei a bagunçar meu Git. Então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o hash do reflog e voltar para ele. Então eu pego esse hash. Eu até já fiz aqui para ter minha colinha aqui também. Eu pego aquele hash, eu dou um checkout "-b", por quê? Porque eu vou recriar uma branch a partir daquele hash. Então com isso eu vou recuperar ele do meu reflog. Então a gente vai e, sei lá, fit 2 backup e passa o hash. Logo com isso, tá aqui de novo o meu commit da feature 2. Não, a gente não perdeu. O Git te salva nessa. Mas usa o safe. Pelo amor de Deus, usa o safe. Não deleta com Dzão, não. Só deleta com Dzão quando tu tem certo. Tipo, tu beijou aquela branch, tu sabe que é aquela branch, tu tentou Dzinho, o Git não entendeu por algum motivo X, que às vezes ele quando tu vai remover uma branch, que tu sabe que tá mejada, às vezes ele por questão de conflito de hash ou coisa do tipo, ele ainda dá umas engasgadas. Então, nesse caso você usa o Dzão, mas em geral usa o Dzinho. Em geral, quando você acha que você vai para branch, você não fez um pull, ele vai achar que não está ainda Megiado. Isso. Não está na árvore local. Exato. Então aí você, de qualquer forma, é melhor você fazer o pull e depois fazer o "-d". Perfeito, Saraiva, é isso mesmo. É sempre garante que a tua branch que a tua mainline lá tá atualizada, para ter certeza que tá lá e tal. Resumo usa o safe. Usa o safe ou usa o safe. É isso aí.
Que isso aqui é sei lá, quando você tá tendo que fazer isso aqui, você fez uma bagunça meio grande aqui. Você fez uma bagunça meio grande. Vai salvar a vida. Essa é uma situação parecida. Eu tô lá, garotão, fiz meus comments, pá. E esse comment aqui não presta não, eu vou remover ele não presta não. Então, só que no que eu tô removendo, eu removo o cara que não devo. Eu removi, puta, metade da minha braid foi embora, metade do meu negócio foi embora porque eu removi o cara errado. Então, a situação é mais ou menos essa. Opa, passei direto. Volta. Então, a gente está na branch que tem 4 commits, 2 com nomes sugestivos, commit a remover. Então eu sei que são 2, certo? Só que, às vezes a gente está conversando, eu e o Joe lá, a gente está lá trocando ideia, e a gente começa, vamos lá, Joe falando aqui, é 2, né? Foi. Ai, maldito. Git reset. Oh, caramba. Tá difícil. Ô, cara, o que eu tô fazendo de errado? Ué. Soft não tem referência pro hard. Não, eu fui embora do negócio, sei lá. Aí eu perdi foi tudo aqui. Olha aí que da hora. Perdi mais do que eu tava esperando. Eu perdi mais do que eu tava esperando. Não sei o que foi que eu fiz, não, mas eu perdi mais do que eu tava esperando. Da hora. Vamos lá então, vamos recuperar, né? Vamos ver se a gente não passa vergonha. Beleza. Tá aí, ó. O esquema é parecido. A gente vai pro reflog, a gente vê a nossa lista de commit. Tá lá, a gente ainda tá na nossa branch, tá no canto controlado lá, tá vê a nossa lista de commit. Acha o cara que tinha que voltar, não o todo, que eu perdi tudo. Olha aí. Toma cuidado, pessoal. Pega o hash no reflog, você pega o hash do teu commit que tu quer voltar, que tá na branch, e tu dá um git reset. Vamos fazer certinho dessa vez, hein? Tentar pelo menos ver se eu não faço besteira de novo. Head, hard e o nome da branch. Você dá o git reset, você esquece a palavra head que tá na minha cabeça, não sei porquê, porque é dos outros comandos. Você faz o seguinte, você pega o hash do teu commit no reflog e você vai dar um git reset para aquele hash. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o ponteiro daquela branch e eu vou dizer, vou para esse commit aqui. Pá. Então na hora que tu fizer isso, voltou até os commits. Ufa, recuperei os commits. Perigoso, hein? Então, moral da história, toma cuidado quando for remover commit, não faz desse jeito não, que esse jeito é furada. É furada, não foi. Você remove, às vezes você remove commit de outro jeito. Desse jeito é um pouco mais, esse jeito é meio, às vezes a gente faz lá, git reset reddit 1, traço hard, arranca, né? Quando tu tá removendo ok, porque é o 1 assim e tal, mas quando tu vai remover mais, toma cuidado que às vezes pode ter um comportamento inesperado, que nem ninguém viu nada aqui acontecer diferente, né? Então, toma cuidado. Situação 10. Essa é mais simples, essa é mais safe, ou não. Eu tô lá na minha branch, aí eu comitei algumas coisas, aí
apareceu aquele monte de arquivo de log do sistema, tipo um New Relic Log, que tá, não sei aonde que tá aparecendo, um New Relic Log, um monte de... Engraçado. Mas, enfim, o pessoal não botou no Git Ignore, aí começa a aparecer New Relic Log, ninguém sabe do que eu tô falando. Então, aparece lá e tu tem que... Só que não aparece um, né? Aparece uma bandalha de code, às vezes acontece o quê? Ah, tu começou a fazer um pull, ele falhou na metade do caminho, aí aparecem uns arquivos por conta de alguma permissão, às vezes por conta de alguma permissão mínima, aí fica num estado inválido, você quer simplesmente desfazer, tipo, eu quero acabar... Eu não tô no meio de uma feature, eu dei pull, apareceu um monte de coisa no meu que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Quando tá no tracked, você dá o git checkout, né? Git checkout ponto para desfazer, porque eu não tenho aquelas atualizações. Só que às vezes aparece também algumas coisas no untracked. Prestem bem atenção no que está um pouco grifado e sublinhado. Garanta que você não vai precisar dos seus arquivos, porque arquivos que você não commitou ou que você não colocou em canto nenhum, se você apagar, não tem Git que resolva. Essa aí não, porque mágica não faz. Ainda, né? Eles vão dar um jeito de fazer, mas mágica ainda não faz. Então, se você não aplicou um commit, se você não aplicou qualquer coisa que jogue ele na árvore, você não consegue recuperar. Então, nesse caso, realmente é arquivo, é código perdido, é arquivo perdido. Então, não vou precisar deles. Tenha certeza que tudo que você está removendo ali, você não vai precisar. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo de coisas que nunca aparecem com quem está usando ferramenta nova ou coisa do tipo, né? Nunca aparece um arquivo de log, nunca aparece um arquivo de uma ideia que a gente não usa. Tá lá. Né, não? Então nisso o comando é simples, realmente esse comando é simples, então são arquivos untracked, então se você quer limpar os seus arquivos untracked, então tu dá um git clean, -df, acabou, removeu tudo. Não tem mais nada. Se tu tivesse 10 arquivos untracked, ele limpava. Com exceção, às vezes tu tem um problema de permissão ou coisa do tipo, que aí ele não consegue resolver. Mas aí se ele não consegue resolver nesse caso, você remove manual e o resto ele consegue remover no comando. Tem um comando, acho que ele mostra também quais vão ser removidos. Ah, é? Isso eu não conheço. Depois eu vou dar uma olhada, que esse realmente eu não conheço. Se eu não conheço, eu vou procurar. Isso é interessante também. Que aí você pode ter uma prévia do que vai acontecer, né? Pô, legal, bom saber. Vou procurar saber desse cara aí pra mostrar pra vocês da próxima vez ou alguma outra. Extras. Bom, eu não sabia se essa é o quanto que ia demorar ou não, porque eu sou enrolado. Vocês perceberam um pouquinho? São 11 horas, vocês querem continuar mais um pouco? Tá bom? Tá cansado? Pode seguir? Tá bom, então vamos seguir mais um pouco. Rebase. Isso é o que eu tinha falado naquela hora. Falei muito por cima. Só, alguém não conhece o Rebase? Alguém não usa o Rebase? Vocês? Você tá segurando as cores, né? Os caras da história falam que eu sei de história deles. Você sabe que é Rebase? Não, eu falei, nem vou discutir. Beleza. Agora, depois dessa, você fala. Vamos lá, então. O Rebase. O que é que acontece com o Rebase? A gente parte de uma base. Vou vir pro lado de cá dessa vez, que aqui vai ser, novamente, esse aqui vai ser mais falado do que... A gente parte... Tem a master, certo? Que é a nossa... não vou ficar lá de cá, não. Desculpa aí. Tem a master, certo? E da master saiu a tua branch. Fica na frente um minutinho. Saiu a branch aqui. E a master seguiu. Novamente a gente tem aquela situação de que a master andou. O que acontece? Pra gente
puxar as coisas da master para nossa branch, para a gente atualizar a nossa branch com as coisas que aconteceram, a gente tem duas opções. Uma mais habitual, que o pessoal fazia, que o pessoal fez muito, e aí continua fazendo, muita gente, é o quê? Eu pego a minha branch, eu pego a branch de vida longa, eu vou fazer um merge da branch de vida longa para minha branch. Nisso, junta tudo, resolve todos os conflitos aqui, todos de uma vez, e depois faz um outro merge voltando. Isso é o processo que o pessoal mais costuma ou costumava usar. Outra opção é você fazer o rebase. O que é que o rebase faz? Ele pega a tua branch. Eu vou ficar aqui na frente um minutinho. Ele arranca e ele joga pro final. Ele arranca a tua branch, a tua branch daquela base e ele vai para o final e reaplica. Fazendo isso, o que é que ele fez? Eu acho que vai ficar legal. Só um minutinho, pessoal. Cadê? Nesse momento, talvez seja mais meu ASCII do que o negócio. Ele pega a tua branch, ele arranca temporariamente, ele gera um estado temporário em que ele está reaplicando. Ele vai reaplicar commit a commit e no final ele vai ter esse último desenho aqui que fica que ela foi reaplicada e que ela vai parar na frente. Com um detalhe muito claro, talvez vocês não estejam enxergando porque está pequenininho. Talvez agora esteja enxergando um pouquinho melhor. Ela começou como XYZ e ela terminou como XY, não, X', Y' e Z'. Isso quer dizer o quê? O conteúdo do commit é igual, mas o commit não é. São novos hashes, aconteceu uma nova reescrita de histórico. Todo rebase é uma reescrita de histórico. Então, são novos hashes. E é isso, são novos hashes. Então, quando um detalhe importante. Eu estou na minha branch, estou nesse estado aqui, certo? Eu fiz o rebase e eu vou dar push. Ele vai te xingar, ele vai dizer, é diferente. Não é diferente, cara, eu sei, fui eu que fiz o negócio, tá aqui, não, é diferente, são commits diferentes. Então, nesse caso você tá no teu fluxo, tu dá push, tá na tua branch, aí tu dá o push -F porque tu sabe o que tu tá fazendo. Tá na tua branch, você sobe a sua branch atualizada. Você faz o rebase e sobe a sua branch. Em hipótese alguma, quando ele te der a ideia, olha, tá diferente, dá pull. Faz isso não. Faz isso não, porque senão tu vai ter commit duplicado, tu vai ter uma bandalha, tipo, commit duplicado não, porque o histórico vai ser diferente, mas tu vai saber que tá duplicado sim. Essa é a sugestão que ele dá. E essa é a sugestão que ele dá. Quando tu dá push, tu fez o rebase e tu dá push, ele vai te dizer, tá diferente, dá pull aí. Cai nessa não. Cai nessa do... Isso é conto do vigário. Cai nessa não. Depois do rebase, acredita, tu fez, tu resolveu, tu validou tudo, tu rodou teus testes, tu rodou teu lint, tu rodou teu build, tu fez tudo que tinha que fazer. Tem certeza que tá tudo pronto? Sobe na fé. Não cai na dele não, que nessa aí é furada. Essa aí, infelizmente, é furada. Só pra cima isso, você poderia dar um processo, você poderia dar um force with lisa, né? Pra você garantir a autoria, né? Force with? Force with lisa. Que aí você garante que se você tá dando force, você não tá subscrevendo o trabalho de outros autores. Boa, não sabia dessa. Force with lisa, ele garante que você tá dando force, só que
você não está sobrescrevendo nada que não seja seu. Boa, olha aí. Então isso é importante, é bom saber. Não conhecia também, obrigado. Depois tu me passa o nome certinho para que eu coloco aqui, que eu não conhecia. Então, é isso. Esse é o ponto. Você, na sua branch, você dá o git push, "-f", só que no caso do em vez do "-f", você dá o force with. Depois eu tenho que entender que eu não sei nem, eu não tô sabendo nem saber como é. Tipo, eu não sei como escreve, então eu tô perdido nada só. Mas enfim. É isso. E esse é o Rebase. É isso que ele faz. Uma coisa importante é que ele mantém o teu histórico mais limpo. Então, o que é que acontece? Quando você faz o Rebase, ele vai... Oh, caramba. Eita, diabo, o que foi que eu fiz? Meu Deus do céu, sumiu tudo. Volta, meu filho. Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Ô, máquina tá começando a ficar lenta, Faz isso comigo não. Esse é um exemplo básico. A gente tem o nosso querido Guitar Hero, que é o exemplo de saiu uma penca de merge, saiu de tudo de uma mesma base e foi juntando. Tum, 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 tum. E aqui a gente tem um exemplo de alguém que... Eu sei que são só dois, mas é porque, enfim, se eu fosse pegar esse mesmo tanto de commit e fazer o rebase, a imagem seria deste tamanho, porque supostamente ia crescer. Mas quando você usa o rebase, você tem o seu histórico fica mais limpo, então fica mais claro o ponto de quando saiu, o que aconteceu, quando entrou. Assim, você entende? Tá bom, se você se esforçar, você entende. Você consegue ver, mas do outro jeito, convenhamos, é bem mais claro de enxergar. E, além disso, tem outra coisa. Quando você tá com a situação dessa, olha, deu bug em produção, você consegue, qual é a feature? A feature é a feature, sei lá, a feature 5 que entrou tal. Não sei, será que saiu desse? Será que... Tem tanta linha aqui que eu vou me perder. Nesse aqui, geralmente, é porque aqui eu peguei só o exemplo do negócio, mas geralmente tem aqui qual é a branch, quais as coisas. Então você vê, feature 5, é desse pedaço. Ou fix no arquivo tal, balará, pode ser esse cara aqui. Você consegue enxergar de forma mais clara, você consegue ver o que está acontecendo. Além disso, você facilita também a vida, às vezes, do próprio Git. Tem coisas, uma coisa que ele faz, que eu não vou... Nesse caso, eu não preparei um exemplo, eu vou citar, mas não vou mostrar, que você pode usar o comando chamado git bisect. Não sei se alguns conhecem, outros não. A gente já se lascou com ele também. Tem um colega meu que a gente se lasca junto pra caramba. O que acontece? O que o git bisect faz? Vocês já devem ter ouvido falar de busca binária. Tem 2 pontos, ele vai no meio, né? O git bisect faz isso. Ele faz uma busca binária no meio da tua árvore. Então, você... imputamos um bug e pelo nome, pela feature, tem muita coisa que mexe, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente tem uma noção. Nesse commit estava bom. Lá em cima tá ruim. Então o git bisect você faz o quê? Você dá um commit bom, dá um commit ruim e ele te sugere, olha esse. Aí você marca, tá bom ou tá ruim? Tá bom, beleza. Então ele vai, olha esse. Ele faz uma busca binária na tua árvore. Se tu tem um cara desse, que está mais organizado, vai facilitar para ele também, porque ele vai pegar os commits mais certinhos. Se tu tem uma árvore que está misturada, ele pode se perder, porque ele vai ter que buscar em ramificação, ele mesmo acaba se atrapalhando. Então, usa o Rebase, que no mínimo fica mais bonitinho de enxergar o que está acontecendo. Mas realmente ele tem
vantagens para isso. O Rebase é bom. É bom de usar porque ele facilita a tua vida. Você sai de um Guitar Hero para uma situação um pouco mais controlada. Vocês lembram aquilo que eu mostrei na primeira situação? Que é, olha, como é que eu consigo adicionar parte de um commit parte de um arquivo para fazer commit, né? Isso se dá com Git Add Patch. Aqui eu botei uma explicação um pouco melhor. Explicação não, mostrando as coisas que ele faz. Primeira coisa, o Git Add Patch, ele pega o teu arquivo e ele quebra em chunks, ele quebra em pedaços. Então, se tu tem um arquivo muito grande e as mudanças estão separadas, então ele vai quebrar isso em chunks, em pedaços separados. Ele vai te apresentar os pedaços separados. Então, você tem algumas opções, por exemplo, algumas eu não vou demonstrar, mas enfim, eu posso demonstrar e desfazer. Eu tenho certeza, tipo, eu dei o Add Patch, esse arquivo eu quero inteiro. Beleza, nem olha, dá o A. Ele pega todos os pedaços daquele arquivo e já adiciona. Esse arquivo, eu tenho certeza que eu não quero. Beleza, dá o D. Ele pega todos os pedaços daquele arquivo e nega. E já deixa fora da área de staging. Beleza. Adicionei uns pedacinhos, mas eu tô meio confuso. Eu vou olhar de outro jeito. Beleza, dá quê? O que sai da execução sem ter que passar por tudo? Se você tiver adicionado alguma coisa, o que mantém o que você já adicionou. Mas ele não adiciona mais nada dali pra frente. E a gente tem o básico. Se eu dou Y num chunk, ele aceita. Se eu dou N no chunk, ele não aceita, ele não coloca. E tem alguns mais divertidos, que é o split e o edit. Esses são mais legais. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, uma pequena demonstração. Então, a gente tem esses caras aqui, certo? A gente tem essas duas mudanças. Oh, caramba, desculpa. Tem o arquivo 1, que ele troca só algumas coisinhas. Ele, na função Chablau, ele dá o log Chablau. Chablau não pode faltar, né? Nosso querido colega Chablau. E ele tem esse outro cara aqui que fez um import e tal, e beleza. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Git add -patch. Beleza. Eu tenho 3 coisas aqui. Eu não quero adicionar tudo isso. Então, posso fazer o quê? Posso splitar. Quero adicionar o full? Não, eu não quero. Quero adicionar o bar? Não, também não. Quero adicionar a função Chablau. Só que eu só quero Chablau, não quero chucrute não, só Chablau. Esquece o chucrute. Então a gente vai edit. O que a gente faz? Beleza. Quando você tá vendo aqui, ele meio que te fala mais ou menos o que é que tu tem que fazer. Se é código que tá... Espera aí, só um minutinho. Vocês estão olhando com cara de que não estão enxergando, então deixa eu tentar aumentar aqui. Eu não sei aumentar aqui direito. No vinho, eu não sei. Ctrl Shift mais? Oh, muito agradecido. Se vocês são se é código adicionado, ele vai ter esse maisinho na frente. Então, se você remover a linha, ele não vai passar para frente. Isso quer dizer então que se eu chegar aqui no chucrute, pera aí, pronto. Se eu chegar aqui no chucrute e arrancar a linha do chucrute, ela não vai para frente, ela só vai o Chablau.
E agora aqui, esse outro cara aqui é um caso interessante que eu resolvi. Ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou editar esse cara também, certo? Por algum motivo eu mudei as duas funções e eu quero quebrar isso em 2 commits. Eu quero usar só uma das funções. Só que ele tá separado, né? Tem o menos ali, o mais aqui. Tá em canto diferente, tá meio estranho. Mas aí a gente pode fazer o quê? Eu quero o quê? Eu vou mudar a função eu vou mudar essa função de subdays para yesterday, mas eu não quero mudar a start of day. Eu quero manter a start of day. Eu venho aqui no que ele adicionou, saúde, e coloco aqui. Eu mesmo coloco start of day. Eu mudei o cara. Eu tô mantendo, apesar de não tá, porque naquela outra você viu que eu arranquei uma linha, ou eu coloco uma linha, porque assim, se você, nesse caso eu acabei não mostrando esse exemplo, mas se foi uma linha removida e tu tira o sinal de menos do lado, ele mantém aquela linha. Então, se tu arranca uma linha se tu remove uma linha que tá com mais, ele não adiciona. Se tu tira o menos da linha que tá com menos, ele mantém. Nesse caso aqui, eu tô mudando uma linha que está com mais para uma informação da linha que está com menos. E ele funciona, por incrível que pareça. Eu vou mostrar o que está no cached. Tá aí. Ele, start of day, ele manteve start of day. Ele não vai mudar agora. E ele mudou só o subdays para start of yesterday. E ele adicionou só o Xablau. Ele não adicionou o chucrute. E se eu olhar no git diff normal, tá todas aquelas outras partes do arquivo que tinha e ele não colocou. Inclusive a start of day que ia virar start of today. Então, o bom disso é que você consegue pegar um chunk que está muito junto, quebrar ele para poder fazer adições separadas. Você consegue editar algumas coisas para, eu quero pegar só esse pedaço, eu não quero pegar esse. Então você consegue, dado um chunk que você não consegue mais quebrar, porque assim, a solução mais fácil é quebra e dá o y e n. Isso é o mais trivial, mais simples. Às vezes você edita. Tem um problema que acontece. Eu nem sempre eu consigo resolver. É que quando você edita, tem vezes que ele não dá. Não dá match. Ele diz que o patch não pode ser aplicado. Ele não consegue. Ele insiste em às vezes me parece que você deixa num estado que tá ok, mas ele não aceita. Ele não consegue aplicar. Nesse caso, aí em geral eu faço o quê? Eu vou e faço manualmente mesmo. Ou se eu quero realmente commitar separado, eu vou lá, copio o código, jogo no canto temporário aqui na minha máquina mesmo, ajeito o que eu quero commitar e comito separado. Nesse caso, eu burlo, eu nem sempre, essa parte do edit nem sempre é tão simples. Ela às vezes dá uns enroscos sim. Então é mais fácil dar o split, sim, não. Geralmente são os casos mais simples. Diga, Bad. Tomar cuidado com o edit manual, porque ele usa isso aqui como referência do seu chunk. Por isso que ele tem que tomar cuidado. Boa. Aqui é o tamanho total do seu chunk e se você adicionar vai para quanto. Aí você tem que saber mexer com essas coisas aqui para editar na mão. Boa então. Então eu vou... Mas no primeiro chunk, se você tentasse editar, ele ia dar esse problema. Porque eles fizeram isso daí para batear abaixo de commit do kernel, que era urgente de colocar. Boa. Mexer com essas coisas aí. Então é baseado no posicional aqui. Isso, nesse 3 e 4. No tamanho, na quantidade de linhas e posição. Acho que dá pra traduzir.
Beleza. Depois eu vou dar uma olhada melhor nisso que o Bad falou, junto com o Carlos, que é dessa parte do posicional, e falo pra vocês também depois. Certo, por que não pareça o tamanho do tanque ficou exato com o tamanho do pet. E o último extra é o Rebase Interactive. Ressalva deste tamanho. Só faça isso na sua branch. Novamente, aquele caso. Esqueça qualquer coisa referente a Rebase Interactive, a Mend, em branches compartilhadas. Se você está na branch compartilhada, é commit, é merge, é o padrão, porque senão você lasca o fluxo. Então, se você está numa branch sua, aí sim, aí você pode brincar. Você pode, com Rebase Interativo a gente pode fazer o quê? A gente pode reordenar commit, a gente pode fazer o squash. O que é o squash? É você pegar mais de um commit e juntar eles num commit só. Só que o squash, ele te fala para você reescrever o título. Tipo, você reescreve o título do commit. Você junta e você escreve o título do commit lá. Você pode fazer o fix commit também. Fix commit eu gosto mais do que o squash. O fix commit é o quê? O fix commit é em funcionalidade similar ao squash. Só que ele aproveita a mensagem de commit do anterior. Então, eu tô lá, percebi uma typo, vou lá, então pego, coloco, corrijo a typo, jogo o commit para onde ele deveria ser adicionado, digo que vai ser um fix commit, ele aglutina no anterior, como se nunca tivesse acontecido nada. Acabou typo. Eu posso dar reword, é o que? Eu tinha escrito a mensagem de commit, vou reescrever. Eu posso dar um edit. Um edit é o quê? Edit é fazer qualquer coisa, cara. Edit é, eu tô naquele commit lá, eu posso adicionar coisa nova, eu posso quebrar aquele commit em múltiplos commits, eu posso adicionar, quebrar commit, fazer várias coisas desse tipo. Basicamente é isso. Então, vamos mostrar o último cara, né? A gente tem um cara meio bagunçado aí. Quem nunca, né? Botou um whip no meio do cara e esqueceu lá e comitou depois. E é isso. Então, às vezes acontece, né? A gente tá lá, pá, vou dar o whip que eu vou pra casa, vou continuar de casa, a gente continua, comitou. Puta, esqueci de tirar o whip, né? Tá aí. É isso. Então, vamos lá. Então, a gente pode fazer o quê? Tem essa branch que é a original. Eu vou gerar uma branch de teste, uma branch vizinha a ela, mudar algumas coisas para mostrar e depois a gente compara as duas. Lembrando, Rebase Interativo. O Rebase Interativo, geralmente, você pode fazer ele sai do topo da tua branch, você pode fazer ele referente à tua base, ou você pode dizer a quantidade de commits que você quer trabalhar no teu Rebase Interativo. Esse commit saiu, essa branch saiu da master, então eu vou dizer que ele vai ser um gate Rebase Inter -i master. Eu não estou fazendo rebase com a master, eu só estou dizendo até aonde ele vai mostrar meus commits. Basicamente é isso. Então, temos todos aqueles commits marotos aí. Primeira coisa, vamos fazer o quê? A gente vai pegar o Xablau, que o Xablau já apareceu de novo. E vai subir ele.
ele vai virar o primeiro commit. Lembrete número 2. Se você está reordenando commits ou coisas do tipo, lembre-se, Rebase interativo, assim como o Rebase normal, pode dar conflito. Então tenha certeza que eu peguei esse commit aqui e joguei para cima, por quê? Porque ele era independente. Na minha concepção fazia sentido. É porque aqui eu botei nomes esdrúxulos ou coisas do tipo, mas pense assim, eu tenho uma parte da funcionalidade que eu tenho certeza que ela independe dos outros, então, e ela faz sentido subir. Só mova quando você tiver certeza que faz sentido mover. Esse é E se por acaso você pegar uma parte, vamos supor que tu adicionou um pedaço de código num commit e tem outro pedaço que você mexeu nesse pedaço de código e você jogou esse cara para antes, ele vai te dizer, ele vai gritar, ele vai te dizer, ô, sei disso não, isso aqui não existia não. Então você vai ter que resolver alguns conflitos se você fizer uma manipulação indevida. Então, sugestão para quem não está muito acostumado ou quem gera um branch de backup para ter certeza do que você está, para guardar o teu estado, mesmo que seja mais seguro. Você gera um branch de backup, aí depois você segue o jogo na sua brincadeirinha. Quando você estiver mais acostumado, você já tiver mais certeza, você pode até... Mas é sempre bom, mesmo quando você estiver acostumado, gerar o branch de backup para ter certeza do que você está fazendo. Mas vamos seguir aqui. Beleza, joguei a função Chablau para cima. Aí a gente tem um edit translation. Se você olhar, em seguida eu dei um fix typo, porque eu tinha gerado um typo aqui. Então, como é fix, vamos botar um fix up, né? Vamos botar ele para corrigir isso. Um whip, não quero que seja whip, eu vou reescrever. E esses dois caras aqui, eu tinha feito isso na minha cabeça, mas vamos lá. Eu vou dar squash nesse cara aqui. Eu vou juntar esses dois últimos caras. Então eu estou tomando várias ações. Aí elas vão acontecer, tipo, ele vai aplicar o primeiro, vai olhar a ação, vai aplicar o segundo e vai seguir até chegar no final. Então, ele já o que ele não mostrou aqui é que ele já executou. Faltou um edit, é por isso que eu estava faltando alguma coisa, faltou um edit. Mas enfim, depois eu volto, refaço e faço um edit. O que ele mostrou aí, o que ele consegue resolver sozinho, ele já vai fazendo das ações que tu postou. Por exemplo, o fix up, o reorder, isso ele já conseguiu resolver sozinho. Então, isso ele já passa. Chegamos no reward. Aí aqui, a gente pode dizer, sei lá, em vez do if, added unconfirmed. Beleza. E aqui a junção das translations. Então a gente pode fazer o que? Sei lá, apaga. Assim direto. Added translations. Added more translations. Então, se você ver, deixa eu só botar as duas lado a lado. Botou a horizontal, não embaixo. Horizontal? Opa. Então, a gente fez uma lambança nos commits, tá? Mas ficou mais organizado. Pegou o typo, juntou, corrigiu o typo. Não tem por que você ficar deixando fix typo, fix lint, fix. Não tem por que você ficar... Beleza, às vezes
às vezes é mais fácil para a gente ter noção do que a gente está fazendo. Então, em tempo de desenvolvimento, faz os commits, não tem problema. Depois, quando vai fazer para alguém revisar, aí dá uma diminuída, dá uma juntada. Às vezes fica mais fácil da pessoa entender o que você estava fazendo. Tipo, beleza que muitas vezes a gente vê o bunch, o diff final, às vezes nem olha, mas tem gente que gosta de olhar os commits para entender a tua linha de raciocínio. Então, tenta deixar ela mais limpa, mais clara do que você está fazendo. Então, o Rebase interativo em muitos casos acaba sendo perfumaria. Eu aceito, é isso mesmo. É só para deixar mais claro o que tá feito, sei lá, para deixar mais bonitinho. Em geral é para isso. Mas é bom vocês saberem o que dá para fazer e Só um exemplo no projeto que eu tô lá na Cargo X, que o pessoal de infra às vezes fazem uns setups, assim, o pessoal de DevOps, então eles fazem uns commits muito pequenininhos, assim, tipo, como eles fazem commit, deploy, e depois você vai ver na árvore, assim, tipo, 30 commits do cara, que fica difícil de ler. Às vezes faz sentido ele fazer um commit por vez, porque ele vai lá e fala assim, coloca essa configuração na hora do projeto startar. Aí deu erro, depois outro. É tranquilo que ele faça 1000 commits. Só que aí depois ele poderia ter juntar todos os commits num só e dito só a funcionalidade completa, tipo, configurando start da aplicação. Né? É isso, então, por isso que eu falei, em tempo de desenvolvimento, enquanto tu tá fazendo, não é ruim tu ter os vários commits. Até porque às vezes é empírico. Sei lá, dependendo do que tu tá fazendo, tu tem que testar um negócio, então tu vai, testa, faz um commit, ainda mais quando é infra, porque tu tem que, exatamente, commita uma variável, vai, funcionou, não funcionou, não, tem que mexer mais um negócio, commita mais uma, vai, funcionou, não funcionou, então é muito empírico isso, às vezes é muito de teste, então até faz sentido nesse tempo ele ter vários commits até chegar no estado que tá da hora. Depois, por questão de manter a sanidade do negócio, às vezes é bom juntar pra você saber, tipo, beleza, esses 30 commits foi pra mexer uma variável. Não, atualizou a variável, tá. Basicamente é isso. É isso que eu tinha pra contar pra vocês. Tem alguma coisa? Alguma dúvida? Eu queria perguntar um negócio. Fica à vontade. Mas no caso que acontece, deve ser cagada aqui mesmo, mas sei lá, tipo, vamos supor que tem uma branch da master. Certo. E aí tem duas features pra fazer essa branch. Aí sai duas branches separadas, eu pego uma branch dessa feature e outro cara pega a outra branch. Perfeito. A branch do cara, ele acaba rápido a feature dele, joga pro master de novo, beleza. A minha, vamos supor que é o mesmo arquivo que a gente mexeu. Na hora que eu abro um PR pra master, que já tem a branch do cara, vai dar conflito porque a gente tem o mesmo arquivo. Certo. Pra não poluir a branch da minha feature com os commits do cara, da feature dele, o que a gente costuma fazer é criar uma outra branch a partir da feature que eu fiz, apontar essa branch pra master, entendeu? E jogar tipo, os meus commits depois pra essa branch, pra depois ser master. Certo. Não dá problema de dependência de teste. Só que o que eu acho é que, tipo, é zoado você ter que ficar mantendo duas branches, não é? Sim, mas nesse caso, esse é o ponto. Nesse caso é a hora que você usa o Rebase. Porque o que você vai fazer com o Rebase? É exatamente... Deixa eu voltar aqui. É que aqui eu só mostrei uma branch, mas... Vou ficar aqui na frente rapidinho, tá, pessoal? Ó, teve essa que saiu, a Feature 1. Poderia ter saído outra Feature aqui. E essa outra Feature foi o que fez a Master andar, que chegar nesse estado avançado. Então, na tua branch, na verdade, tu vai de um jeito ou de outro. Não é que você vai... Não é exatamente poluir. É porque, assim, você tem que pegar o que mudou na Master. E o que mudou na Master
foi as coisas do cara. Ou chega num ponto de ter que voltar atrás as coisas do cara. Então, porque esse que é o problema. Porque se não tiver que voltar atrás, porque se foi pra... Supostamente, a gente assume que se foi pra Master, é porque vai pra frente. É que a Master foi só um exemplo. Pode ser uma branch, uma feature que vai entrar, entendeu? É uma feature grande que tem... Várias partes. Então, é porque assim, quando a gente trabalha nesse esquema, você tem que, se você assume que se tu tem uma base e tu assume que a branch, por exemplo, tá eu e o Carlos trabalhando, vou te botar no meio do rolo, tá? Tá eu e o Carlos trabalhando paralelo aqui. Aí o Carlos rapidão lá jogou, passou as coisas. Na hora que as coisas dele entrou, eu tenho que assumir que as coisas dele estão certas, porque já está lá, porque já deve ter passado por um processo de review, já deve ter passado por todo o processo que supostamente, tipo, rodou os testes, rodou lint, fez review. A princípio, pelo menos no contexto da gente, a gente assume que já passou por esse processo. Então, a gente tem que partir do pressuposto que ele está certo. E por isso a gente faz o rebase na nossa branch, e com isso a gente acrescenta as coisas do cara. Então a gente pega e joga a nossa branch e as coisas do cara entrou. Não entrou as coisas do cara porque eu peguei a branch dele e joguei. Não. Entrou as coisas do cara porque estava na nossa branch de vida longa. Não é exato, não é. O commit de merge com as coisas dele entrou no histórico junto em cima, embaixo das suas coisas. Isso, ela vai entrar para baixo e teus commits vão estar separados, mas tu tem que eita. Nesse caso, na minha concepção tu teria que fazer o rebase, exatamente, para poder pegar as coisas da tua branch de vida longa, validar e depois abrir a PR para a branch de vida longa novamente. O que acontece? Voltou atrás as coisas do cara, tem alguma correção? Ele vai abrir, ele vai ter que... A primeira já foi mergeada, então ele vai ter que abrir uma nova branch a partir do novo topo, que provavelmente é a tua, fazer as correções e reaplicar, e assim segue. Não é pulling, é que eu falo assim, mas não é bem pulling. É que se eu tiver que fazer revert de uma task que eu tô fazendo, por exemplo, e aí tem coisas da outra task na minha frente. Acontece que às vezes a gente está fazendo a task da sprint, por algum motivo a gente não vai subir mais essa task. Como a gente está trabalhando na branch de vida longa lá, essa task não vai subir e vai estar lá. Como eu vou ter que atualizar a minha com a branch de vida longa, a minha não vai estar independente da task do cara que saiu. Não sei se é melhor se retirar a task do cara da branch de vida longa no novo commit e ignorar o fato de que a branch... Por isso que ele fala que está poluída assim. Então. Seria você ter as tasks serem apontadas para a branch de vida longa. Que for abandonar, abandona. Mas aí beleza, abandona depois. O problema é você ter, quando for tomada essa decisão, vai abandonar a branch de vida longa, e aí você vai fazer rebase com a sua branch, e a sua branch vai estar atualizada com o que é o real. Isso. É porque não fica os diffs no seu, quando vai dar merge, não vai ficar os diffs do que saiu ou entrou da vida longa, né? Porque não vai, pode ser removido e entrar quantas coisas quiserem. Sua branch vai ter só o que você fez. Você só está garantindo que você está apontando para onde você quer. No caso é a branch de vida longa. Quando ela for mergear, vai ser outra coisa. Não, faz sentido. Beleza, mas pode falar, senhor. Eu herdei um projeto, o cara comentou lá, achava que o deixava levar durante alguns anos. Putz, eu devia ter mostrado isso, né? Você não quer que não fique nenhum comment, nem se alguém for, e tá lá no GitHub, nem que se alguém for lá e pegue. Não, então. Apagar um arquivo todo o histórico do Git. Dá pra fazer? Dá.
A gente já fez isso aqui, a gente já teve um problema parecido, aí foi junto com o Antônio, a gente achou eu devia ter mostrado isso, é um caso bem bom. A gente tem um programinha que o pessoal fez, que ele sai procurando no histórico. Se é um arquivo, ele sai, tipo, você consegue remover, então ele sai mudando todo o histórico e remover, e fazendo as remoções das menções desse negócio. Então, consegue. Mas fica meio bagunçado depois, mas consegue. Porque ele reescreve tudo, né? Sim. Ele reescreve tudo, mas você consegue sim, limpar, tipo, você comitou uma chave da AWS no meio do seu projeto, você consegue tirar depois. Nunca vi isso aí. Roberto, meu amigo seu, fez isso. Nunca precisei fazer isso aí. Desculpa. É um programinha É um programa. É porque assim, você consegue fazer isso de forma manual usando o Gitlog com algumas opções e esse programa já encapsulou isso. Então é um programa de linha de comando que você bota Git, como se fosse uma chamada do Git, só que é um programinha lá de linha de comando. Depois eu vou procurar e vou mandar no canal do Pulse, enfim, no canal do General. Ele dá aqui ligar o Gitlog, Ele vai, isso. o grepzão, aí ele pega tipo só os commits que tem aquele arquivo alterado, depois faz um rebase desses commits. Ele sai modificando toda a tua árvore, ponto a ponto, procurando e removendo o arquivo que tu precisa remover. E ele limpa todo o teu histórico, ele muda todo o teu histórico. Mas isso é só com o arquivo inteiro. Partes, por exemplo, que é uma parte que não a chave, só a chave, por exemplo. Pode dar uma verdade desse aí também, né? Eu acho que é mais complicado. Aí você faz uma cópia do arquivo, só renova e apaga. Cria um repo novo, comita tudo. Assim. Não, mas me parece ser uma E inserir eles sem nada. Projeto depois. Me parece ser mais complicado, mas eu não duvido que seja possível. Porque do mesmo jeito que a gente olha o log e faz o rebase e reescreve histórico de um arquivo inteiro, se a gente eu saí brincando com partes do arquivo aqui, então só que eu fiz em uma escala muito menor. Eu fiz num commit aqui, num commit ali e saí brincando. Então, com certeza é quase certo que ele consiga fazer. O ideal é que quando começa o projeto você tenha um git ignore bem definido, entendeu? Sim. Para evitar isso daí. A galera geralmente fica botando git ignore só em ponto .m, mas o ideal é que bote muita coisa. Inclusive, isso. Projeto tem repositório no GitHub só de é isso, e ele separa, sei lá, se você vai pegar um projeto do Laravel, ele tem um git ignore específico para projeto de Laravel, de Node, de diversas, acho que de Rails também, tem de diversas coisas. Então ele já tem esse repositório de git ignore. Então se não palestra fazendo bootstrap. Fazendo bootstrap de projeto, com todas as. É isso. Git reset, initial commit, soft e git initial commit. Soft? É pra deixar tudo em set. Esse é um git dá um git commit lá. Mas do zero. Mais alguma? Mais alguma dúvida? Ou, sei lá? Essa é a minha dúvida. Você faz sua palestra, né? Beleza. Não, então é isso mesmo, pessoal. Obrigado. Valeu.